E aí galera do Me Salva, nesta aula vamos falar sobre as transformadas lineares. Vamos então entender o que é isso aí e dar uma conceituada. Bom, olha só, as transformadas lineares, elas têm uma analogia muito forte, na verdade elas são uma extensão do conceito de função. Então vamos lembrar mais ou menos o que era uma função lá. Uma função eu pegava um número x, né, que pertencia aos reais, eu aplicava sobre esse número x uma lei que era a f de x. Aplicando x nessa f de x, eu recebia então um outro número real, que era o y. E daí eu dizia que o y era igual a f de x, certo? Essa função, ela tinha um certo domínio que estava relacionado com os valores de x que eram possíveis aqui, tinha também uma imagem, que eram os valores de y que aparecia, e um contradomínio, que eram, por exemplo, se eu fizer y igual a 2x, o meu domínio pode ser todos os reais, certo? Só que vamos supor que eu só quero y's positivos, então o meu contradomínio é os reais positivos, e nesse caso a imagem também vai ser os reais positivos. Então, a imagem são os valores de y que aparecem realmente na função, e o contradomínio são onde os valores de y que poderiam aparecer, que poderia cair o y, certo? Bom, as transformadas lineares, elas são bastante parecidas com isso. Só que em vez da gente estar transformando um número real x em um outro número real y, a gente vai estar transformando um vetor x em um outro vetor, que a gente vai chamar de b. Já vai ver por quê. E a lei que vai estar envolvida nisso aqui vai ser uma t de x, então, que é uma transformada do vetor x, certo? Então, a gente pode falar, nessa mesma analogia, que o meu vetor b, que eu vou estar gerando, ele é uma transformada de um vetor x. Agora, por que a gente diz transformada linear e a gente não diz função linear sempre? Uma função, a gente viu que a gente sabe que ela não é sempre linear, né? Ela pode ser, por exemplo, y igual a x quadrado, não é linear, né? Mas agora, nas transformadas, a gente vai estar sempre tratando de transformadas que são lineares. Então, como é que vai aparecer uma transformada que é linear? Ela vai ser uma transformada que é da forma AX, em que A é uma matriz de coeficientes constantes. Então, o que acontece? Definida uma transformada t de x, para eu calcular essa t de x, basta eu saber a lei, que vai ser, na verdade, uma matriz, que vai multiplicar o x e vai dar lá o teu b. Vamos entender um pouco melhor fazendo uns exemplos daqui a pouco, certo? Mas antes, uma rápida revisão sobre multiplicação de matrizes. Então, se a gente tem esse ax igual a b que eu falei aí, o x é sempre o vetor que a gente está botando dentro da transformada, né? E ele é um vetor que vai ser um vetor do Rn, então ele é um vetor coluna, sempre. Todos os vetores que a gente está tratando são colunas. Então, se ele é um vetor do Rn, ele vai ter n linhas e uma coluna. Isso aqui significa que ele é um vetor do Rn, certo? Bom, para eu multiplicar isso aqui, ó, se tu lembrar de multiplicação de matrizes, o que vai acontecer? Eu preciso que esse A aqui, que vai ser alguma coisa por alguma coisa, eu preciso que esse cara aqui, ó, seja igual a este, e este cara aqui vai me dar o resultado lá do B. Então, o B vai ser este cara por este aqui, ó. Por 1, então, sempre. Então, olha só, o b também é um vetor. Mas agora, então, se isso aqui precisa ser igual, então esse cara tem que ser um n, certo? E esse aqui pode ser qualquer coisa, que eu vou chamar de m. Portanto, o meu b vai ser m por 1. O que isso significa, então? Basicamente, olha só, o b, ele também é um vetor, como a gente viu, mas ele é um vetor do Rm. Então, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu posso estar pegando um vetor do R2, por exemplo, e transformando em um vetor do R3. A mesma coisa ao contrário, eu posso pegar um vetor do R3 e transformar em um vetor do R2, por exemplo. Enfim,
o que está acontecendo aqui vai ser basicamente o seguinte, ó, aqui eu vou estar tendo o meu domínio e aqui vai ter o meu contradomínio, onde vai poder cair os meus vetores transformados já. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui? Olha só, pegando um vetor x, aplicando uma certa função nele, uma transformada que tem esta forma, a vezes x, e obtendo um novo vetor b. Certo? Então, basicamente, é uma extensão daqueles conceitos que a gente já viu de resolução de sistemas, só que pensados de outra maneira. Vamos fazer, então, uns exemplos para entender como é que funciona essas transformadas lineares aqui. Olha só. Então, eu tenho aqui, ó, o meu t de x, definido como sendo a vezes x, e aqui está dado o meu a. O a, então, 1, 0, 0, menos 1, e aqui já está o meu vetor x, com duas componentes, x1 e x2. Então, olha só, vamos fazer essa multiplicação. Como é que acontece isso? Eu vou fazer linha vezes coluna. Então, 1 vezes x1 vai dar x1, mais 0 vezes x2, que dá 0. Aqui eu vou ter 0 vezes x1, que dá 0, menos 1 vezes x2, que dá menos x2. Certo? Então, olha só, o que eu estou fazendo com o meu vetor x inicial? Eu estou mantendo a primeira componente e multiplicando por menos 1 a segunda componente. Então, olha só, vamos fazer para esses meus exemplos aqui, ó, para esse meu o 1, o 2, o 3 e o 4. Como é que vai ficar? Olha só, vou fazer em vermelho aqui. A t de u1, lembra o que eu estava fazendo então? Mantinha a primeira e multiplicava por menos 1 a segunda. Então, se eu pegasse meu u1, que era 1 e 1, eu vou transformar ele no vetor 1 menos 1, certo? Para o u2, o que eu vou estar fazendo? Manter a primeira, multiplicar por menos 1, 0 menos 1. O u3, eu vou ter, então, 1 e 0, vai continuar sendo 1 e 0, né? Porque a segunda componente é 0, estou multiplicando por menos 1, ela continua igual. E o 4, ele é o menos 1, menos 1. Opa, menos 1, menos 1, eu vou multiplicar isso aqui por menos 1, vai dar menos 1 e mais 1 aqui, certo? Então, vamos dar uma desenhada nisso aí, vamos entender como é que isso se comporta graficamente. Só alguns exemplos, então. Primeiramente, o meu u1 lá, ele era o vetor 1 e 1, né? Então, ele está mais ou menos aqui. Bom, se eu aplicar a minha t de u1, o que a gente viu que acontecia? Mantia a primeira componente, que era essa, e multiplicava essa por menos 1. Então, a minha t de u1 era o vetor 1 menos 1, que está aqui, ó. Um outro exemplo lá, o u4, que era o menos 1, ele está aqui, ó, menos 1, menos 1. Certo? Qual é o t de u4? Então, eu mantenho a primeira componente e multiplico a segunda por menos 1. Então, aqui vai estar o meu t de u4. É o vetor em vermelho aqui para cima. Então, nota o que eu estou fazendo. O que essa minha transformada está fazendo? Ela pega o meu vetor e faz um espelhamento no eixo x. Tudo que eu tiver na componente y, eu vou botar para baixo, mas o x continua constante. Então, é isso que eu fiz aqui, ó. Eu peguei este ponto, ele veio para cá. Este cara aqui veio para cá. Se eu pegar qualquer outro vetor, vamos supor esse vetor aqui, o que vai acontecer? Eu vou manter a componente x e multiplicar a componente y por menos 1. Então, ele vai vir para cá, mais ou menos. Então, essa aí é a minha lei, é a minha transformada linear que faz um espelhamento ao redor do eixo x, certo? Então, nessa aula a gente viu aí os conceitos básicos das transformadas lineares, a gente viu que elas têm um domínio, têm uma imagem, que elas se comportam fazendo, então, nesse exemplo a gente viu que elas fazem realmente transformações nos vetores. Ela pega um vetor e transforma ele em outro. Na próxima aula a gente vai fazer mais exemplos, vamos ver como é que a gente pode pegar um vetor do R2, por exemplo, e transformar em um vetor do R3 com uma altura também, certo? Então, era isso aí e até as próximas aulas.